Então vamos lá. A equação de Diofantina linear é uma equação linear, né? Ou seja, envolve uma variável que não se multiplica. Uma equação do tipo ax mais by igual a c, tá? Onde todo mundo aqui a princípio é inteiro. A, B, C é inteiro e A, B, C são dados e x, y é o que a gente vai buscar, tá? Então x e y são as incógnitas que nós vamos buscar. Num primeiro momento a gente vai buscar em z mesmo, nos números inteiros, e depois vamos buscar então em n, ou seja, vamos buscar soluções, em primeiro soluções inteiras e no segundo momento soluções inteiras positivas, solução dos naturais, união com zero aqui, né, se quiser, tá? É claro que nem sempre uma equação desse tipo tem solução, porque nós estamos se limitando ao conjunto dos números inteiros, né? Então, por exemplo, se a gente se considerarmos a equação 4x mais 6y igual a 3, a gente facilmente vê que isso não tem solução simplesmente pela paridade, né? Porque olha, se você multiplicar um número par por ímpar, vai dar um número par. Par, par, par. Né? Então, a soma de dois par seria um número par. Não tem como a soma de um par ser um número ímpar. Tá? Então aqui, esse por exemplo é uma solução que não possui, uma equação desse formato aqui que não possui solução. Tá? Inteira, né? Então não possui solução em Z. E claro, né, solução aqui nesse caso dessa equação, né, ax mais by igual a c, uma solução aqui é um par ordenado, né, tá? Por exemplo, x0, y0 de números inteiros que satisfaz a equação, tá? Pode ter uma e pode ter várias, pode não ter nenhuma, aí vai depender da equação, tá? Então, o que a gente quer fazer no primeiro momento é fazer alguns teoremas para garantir condições para que essa equação tenha solução. E como determiná-las, né? Tá? Para os números inteiros, a resposta é relativamente fácil, porque a gente lança a mão de um teoreminha, né? Vamos fazer aqui a proposição 6.1. Tá? Então, como de costume, eu estou seguindo a anotação do livro. A proposição diz então que sejam A, B, C números inteiros, tá? Então, a equação ax mais by igual a c, tá? Admite solução, vou colocar assim, em z, tá? C e somente C. O MDC, o MDC de AB tem que dividir C. Então olha só que legal, né? O MDC de AB divide C. Então olha para essa equação Diofantina, né? Linear. Linear porque as variáveis não se misturam, né? E Diofantina é porque nós estamos buscando soluções inteiras. Tá? Então olha para essa equação aqui. Então quando que ela tem solução? Quando com o MDC dos coeficientes aqui A e B divide o número C, tá? O termo que está ali nesse caso do lado direito da equação. Bom, se a gente lembrar da aula passada a caracterização do que a gente tinha do MDC, a gente vê que isso daí essa proposição de fato é imediato de uma caracterização que a gente fez na aula passada do MDC,
né? Porque a gente, olha, então vamos devagar, ó. Vamos juntar as coisas que a gente fez na aula passada, relembrar e já provando o teorema, tá? Então a gente viu que o MDC pode ser escrito como uma combinação linear de A e B. Então tudo já o indício começa daí, né? Então o MDC de A e B pode ser escrito como uma combinação linear de A e B, tá? E também vimos que esse conjuntinho de todas essas combinações lineares de A e B, MA mais NB com M e N inteiros, se a gente fizesse todas essas possíveis combinações, nós chamamos esse conjunto aqui de IAB, né? Tá? Nós vimos que esse conjunto, provamos na aula passada, né, que esse conjunto, na verdade, ele é um conjunto do tipo o MDC de AB, ele pode ser escrito como o MDC de AB vezes um número inteiro. Vamos escrever assim, né? Ó. Então significa que todo elemento desse conjunto é, na verdade, um múltiplo do MDC. Isso nós provamos na aula passada, tá? E agora ficou claro, né? Se essa equação ax mais b igual a c admite uma solução, tá? Então, ela está dentro desse conjunto. Se ela está dentro desse conjunto, ela é um múltiplo do MDC. Então, o MDC divide o C. Tá? E a recíproca também, né? Porque se o MDC divide C, então ele está nesse conjunto. Se ele está nesse conjunto, ele é uma combinação linear de A e B. Então não tem muito o que fazer. Eu vou deixar até para vocês continuarem aqui a escrita, porque o que eu quero então é que vocês pensem na propriedade do MDC. Volte na aula passada, relembre. Tá? Então relembra o MDC de AB pode ser escrito como um MA mais NB, né? Tá? Inclusive encontrar o M e o N, M e N inteiros, né? Foi um dos algoritmos que a gente explorou na aula passada. Tudo bem isso? Ok? Então vou deixar para vocês continuarem ali e refletirem sobre isso. É imediato mesmo. Então esse é um critério. Então essa solução, essa equação de Diofantina tem solução quando o MDC do coeficiente AB divide C. C é um múltiplo do MDC. Então eu posso pegar, se eu tenho um dos coeficientes não nulo, tá? Até porque se um dos dois é nulo, você tem uma solução, só dividir o outro, né? Tá? Se os dois é nulos, não tem muito o que fazer. Mas então, se um dos dois é não nulo, então, por exemplo, ó, se a gente pegar A e B não nulos, então o MDC de AB é também não nulo, tá? Se a gente pegar a equação AX mais BY igual a C, uma vez que o MDC é não nulo, a gente pode dividir pelo MDC para obter então A dividido pelo MDC de AB, X, mais B dividido pelo MDC de AB, Y, igual a C sobre o MDC de AB. Ok? Então, olha só que legal. Se uma das propriedades que a gente viu, né, outra, por isso que esse capítulo chama as propriedades aplicações do MDC, né? Porque as propriedades do MDC é o que está fazendo as coisas acontecerem. A gente viu que o MDC desse número aqui era igual a 1. Foi um dos problemas que a gente fez na aula passada. Então, se a gente chamar esse coeficiente aqui
esse número aqui de A1, chamar esse número aqui de B1 e esse número aqui de C1, perceba que se a equação tem solução, então o MDC vai dividir o C aqui pelo teorema anterior, então isso daqui vai ser um número inteiro, tá? Então o C1 aqui, observação, né? Vou colocar aqui, tá? Se AX mais BY igual a C tem solução, pela proposição anterior, 6.1, vou colocar, né? Segue que C sobre o MDC de AB, que é o C1, né? É um número inteiro, tá? O MDC vai dividir o C. Não vai ter um número racional aí não, né? Ou seja, então eu posso reescrever essa equação da forma A1 x mais B1y igual a C1. De maneira que o MDC de A1 B1 é igual a 1. São primos entre si. Tudo bem? Então, a gente pode de alguma forma restringir o nosso estudo a esse caso. Porque é claro que se esse daqui tem uma solução, a gente depois multiplica pelo MDC e volta na solução volta na equação anterior. Ok? Então a gente vai acabar olhando para esse caso mais específico, esse caso em particular, né? Que considerar... Na verdade não é um caso particular, a gente pode restringir a situação onde os coeficientes A1, B1 são tais que são primos entre si. O MDC dos dois é igual a 1. Tudo bem isso? Ok? Bom, então, dentro dessa condição, a gente está no contexto que existe a solução, né? Tá? Então, supondo que a gente tem o MDC de AB divide C, a gente escreve dessa forma. E aí, o que nós vamos fazer agora é... Então, veja só, então tem uma solução. Então, o primeiro passo nosso é... Nós estamos no contexto que tem solução. Mas não precisa necessariamente ser única, né? Pode ter mais do que uma solução, pode ter várias soluções. Então, o que a gente quer fazer, então, é achar uma maneira de determinar todas essas soluções. Achar uma espécie de solução geral, tá? Será que é possível? O próximo teorema, a próxima proposição diz que sim. Tudo bem? Entenderam? Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, tá? Então, a próxima proposição afirma o seguinte, ó, é a proposição 6.2. Ela dá uma espécie de fórmula geral para a solução da equação de Diofantina, ou seja, sejam, e olha só que legal, ó, presta atenção, ó, seja, aqui é sejam, né, sejam x0 e, só se eu colocar assim, né, ó, seja o par, mas aí, o problema com o livro é que ele usa essa notação terrível, né, de par para o MDC, então eu vou fazer assim, ó, sejam, deixa sejam x0 e y0, tá? Tais que a x0 mais by0 igual a c. Ou seja, vou colocar aqui no cantinho, né? Ou seja, o x0 y0 é a solução da equação ax mais by igual a c. Tá? Então, x0 é uma solução. Suponha que por algum motivo você conhece uma solução, tá? E onde, né, nós estamos supondo então que o MDC de AB é igual a 1. Então nós estamos resumindo a esse caso.
Tudo bem até aqui? Então, através dessa solução conhecida, que a gente pode chamar de... Pode até dar um... Chamar aqui uma solução, x0, y0 é uma solução particular, né? De algum motivo você conhece ela, né? Conhece uma. Então, a partir dela, a gente determina as outras. Tá? Como assim, ó? Então, as soluções x, y em z, né? Tá? Aqui também x0, y0 está em z. Tem uma forma, né? São da forma. Olha só. X igual a x0 mais um tb. Y é igual a y0 menos ta. E o t pertencente a z. Então, olha só. A partir, se você conhece uma solução particular da equação de Diofantina, ax mais by igual a c, então você consegue todas as outras fazendo isso daqui. Fazendo essa espécie de... Esse parâmetro t variar, você vai obter todas as outras soluções. Ok? Então, para resolver a equação, basta que se saiba uma. Olha só que legal, né? Basta que se saiba uma solução. Então, depois desse teorema, talvez o interessante é achar um teorema, né, um método, talvez, para achar pelo menos uma. Que aí a gente determina todas as outras, ok? Vamos demonstrar então o teorema. Bom, então, a nossa hipótese é que x0 e y0, então assim, suponha x0, y0, solução da equação, né? Ax mais by igual a c. Tá? Então agora eu vou pegar outra solução. Então seja xy, solução, também solução da equação, né? Ax mais by igual a c. E vou querer chegar nessa fórmula aqui, tá? Então, olha só. Se o x0 é a solução, eu tenho que ax0 mais by0 é igual a c. Mas se o x e o y também é a solução, então eu tenho que ax mais by é igual a c também, tá? Aqui é o x minúsculo, x e y minúsculo. Então eu tenho que ax0 mais by0 é igual a x mais by. Então eu posso agora escrever isso dessa forma, né? Ó. A x menos x0 é igual a by menos y0. Tá? Passei o A para cá e joguei o B para lá e informalmente, né? Foi isso que eu fiz. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Dê uma olhada porque eu vou fazer agora. Porque eu andei dando uma mexidinha nos exercícios e nos outros teoremas. E esse argumento que nós vamos utilizar agora aparece várias vezes. Então preste atenção que esse argumento ele vai ser bem útil nos problemas. Que argumento que é? Olha só, eu tenho uma igualdade, tá? Eu tenho aqui uma igualdade. Vou relembrar aqui a definição de A divide B. Qual que era a definição de A dividir B? Falam para mim. Isso daqui significa o quê? A dividir B? Qual que é a definição? Essa tem que estar na cabeça a todo momento.
Isso. Boa. Existe um C inteiro. Isso, né? Tal que B é igual a A vezes C. Boa, é isso mesmo. Tá? Então, se eu tenho uma igualdade, alguém está dividindo alguém. Agora volta para cá. Eu tenho uma igualdade ali, né? Tá? Então, eu posso dessa igualdade escrever, por exemplo, que o B, ó, o Y é um inteiro. O Y0 é um inteiro. Então, esse daqui também é um inteiro. Né? Então, eu tenho que o B vezes um inteiro é igual a esse número aqui. Tá? Então, B divide AX menos X0. Tudo bem? Entenderam o truque aqui? É claro que você poderia usar do outro lado também, né? Que o A divide B, Y menos Y0. Mas nós estamos usando para esse lado. Também daria se você fizesse outro caminho. Mas ia chegar na mesma conclusão. Tá bom? Tá, mas e daí, né? Que eu cheguei aqui. Eu queria, né, fazer uma relação entre o x e o x0. É essa que é a questão, né? Tem um outro teorema que a gente provou, um outro resultado, que é o seguinte: se o MDC, então esses aqui principalmente esses do MDC tem que estar, né, na cabeça, ó. Se o MDC de AB é igual a 1 e A divide um produto, se o A divide um produto, eu não posso falar que ele divide a parcela, né? Cada desse produto. Mas se o MDC de 2 é 1, então eu posso falar que ele divide o outro. Esse é um teoreminha, um outro resultado que a gente fez na aula de MDC. Eu vou usar ele aqui então, ó. Uma das nossas hipóteses é que o MDC de AB é igual a 1. A e B são primos entre si. Nós resumimos a esse caso, né? Então, o B divide esse produto e o MDC de B e A é igual a 1, então eu posso concluir que o B divide x menos x0. Agora eu volto na definição. Essa aqui de cima, ó. Tá? Ou seja, se o B divide x menos x0, então existe um inteiro t pertencente a z, tal que, tá? B vezes t é igual a x menos x0. Tudo bem? Bom, agora eu quero... É só eu pegar, né, para finalizar. Eu dei um jeito de escrever o x menos x0 como uma igualdade aqui, né? É só eu pegar, então, substituir o x menos x0 nessa igualdade que eu tenho aqui em cima. Vou colocar aqui, né? Então, assim, ó. Cheguei aqui, ponto final, mas... O que a gente tem? A x menos x0 é igual a b y menos y0, tá? Então, substituindo x menos x0 igual a bt, o que a gente obtém? A bt igual b vezes y menos y0. Mas como nós estamos no caso que o b
é diferente de zero, né? A gente ainda conclui aqui que o AT é igual a y menos y0, tá? Então vamos organizar as ideias. Chegamos nisso e também chegamos nisso. O que que a gente queria mostrar mesmo? Queria mostrar que x era igual a um x0 mais um tb, y igual a y0 menos ta. É exatamente o que está aí, né? Portanto, o que a gente tem? X é igual a x0 mais tb, y é igual a y0 menos ta. E o t aqui é um inteiro. Dessa forma, a gente consegue determinar todas as soluções a partir de uma solução particular conhecida. O que a gente fez aqui? A gente partiu de que x e x0 y0, xy era a solução e chegamos que a gente tem que ter essa relação, né, entre x e x0. Mas também tem uma outra discussão aqui, que se eu der a solução, se eu tenho a solução x0 e eu defino x dessa forma, então eles x e y também é solução. Então isso daqui é a parte final, né? Então por outro lado, se x é igual a x0 mais tb e y é igual a y0 mais ta, onde x0, y0 é a solução. Então aqui eu vou colocar assim, né? Ó, como eu estou colocando vou colocar, tá? É a solução de ax mais by igual a c. Então o que a gente tem? X e y também é a solução, ou seja, ax mais by vai ser então a x0 mais tb mais b y, que é y0 mais ta, tá? Então isso daqui vai ficar igual, ó, se a gente distribuir, vai ficar a x0 mais a tb, aqui vai ficar mais b y0 mais b ta, tá? Isso aqui vai ficar igual vamos lá. Claro, né? Eu errei o sinal, né? Senão não cancela, né? Aqui é menos, né? Y é igual a y0 menos ta. Senão não cancela, né? y0 menos ta. Então vai ficar by0 menos bta. Aí esse cancela com esse. Isso aqui vai ficar igual a x0 mais by0. Mas por hipótese, x0 e y0 é a solução, né? Então isso aqui é igual a c. Que implica então que a x mais by é igual a c, isto é, xy
é a solução da equação. Pronto. Então, a gente achou aí a partir de uma solução particular, a gente consegue determinar todas as outras, né? Se existe outras, né? Tá? Na verdade, no caso inteiro, nessa condição, sim, né? O caso natural nós já vamos discutir já já, mas para o caso inteiro, o que que a gente obteve então do que a gente fez? Para o caso inteiro, se a gente tiver ax mais by igual a c e o MDC de AB é igual a 1, tá? Então a gente sabe que existe solução. Pela primeira proposição que a gente fez, existe solução. x0, y0. Mas por essa proposição que acabamos de mostrar, e esse argumento que acabamos de fazer, se a gente escolher x igual a x0 mais tb, y igual a y0 menos ta, para qualquer t, para todo t pertencente a z, então x, y é a solução. Então, qual que é a conclusão? Existe, para esse caso aqui, né? Existe infinitas soluções inteiras. Então, existe infinitas soluções. Existem inteiras. Bom, o livro faz o seguinte comentário. Olha só. A gente já tem como achar uma solução particular. O que o livro sugere, uma vez que você tem uma equação da forma x mais by igual a c, não é uma equação muito difícil de imaginar uma solução se os coeficientes a e b são pequenos, né? Então você pode achar uma solução particular se os coeficientes forem pequenos, tentando, arriscando, tá? Por exemplo, me falem dois números pequenos que são primos entre si. Pequenos. Pode ser bem pequeno se vocês quiserem. Sei lá, 3 e 5, pode ser? Você concorda com o MDC de 3 e 5 é 1? Concordam? Tá? Um divide o outro, né? Então, olha só. Até porque 3 e 5 é primo. Nós já vamos estudar depois números primos, tá? Então, se você pegar a equação do tipo 3x mais 5y... Opa. Vou pegar um c fácil, por exemplo, igual a 1. XY inteiro, tá? Não natural, inteiro. Tenta adivinhar uma solução. Duas vezes 3, 6. Menos 5, 1. Então, se a gente pegar x igual a 2, a gente vai ter aqui 3 vezes 2, que é 6, né? Mais 5 vezes, a gente pode pegar y igual a menos 1. 5 vezes menos 1 igual a 1. 5 vezes menos 1, menos 5. Então, 6 menos 5, 1. Concordam que deu certo? Ou eu fiz alguma bobagem?
chutei uma solução. Peguei aqui uma. É essa que o livro está falando. Então, se o 3 e o 5 não, se os coeficientes A e B não são muito grandes, no caso aqui eu peguei primos entre si, né? Tá? Poderia pegar 2 de forma que divide o terceiro, né? Tudo bem? Então você pode chutar uma solução, não é muito difícil chutar uma solução, essa que é a questão. Então quem são todas as soluções inteiras dessa equação diofantina aqui? Opa. Vixe. Quem são todas as soluções inteiras? Olha o teorema que a gente fez, está falando que... Chama esse aqui então de x0. x0, y0. Então está falando que todas as soluções são da forma x igual a x0, 2, mais t vezes b. Quem que é o b aqui? 5. Tá? E o y é igual a y0 menos 1 mais menos, de fato, menos t vezes a. Quem que é o a? 3. T pertencente a z. Então essa aqui é o conjunto de solução dessa equação. Tudo bem? Entenderam o que eu fiz? Entenderam a ideia? Tá? Agora, se for muito grande, se forem, por exemplo, sei lá, se pegar números muito grandes, né? Uma estratégia é você fazer o seguinte, ó. Tá? Então, quando é muito grande, o que a gente tem? A gente quer encontrar, por exemplo, o que a gente sabe, né? Então, pela divisão euclidiana, então pelo algoritmo da divisão euclidiana, o que a gente sabe? A gente sabe que, então nós estamos olhando para a equação ax mais by igual a c, né? A gente sabe que o MDC de AB, vamos supor aqui que é igual a 1, tá? Pode ser escrito da forma MA mais NB para MN inteiros. Tá? Então, o que a gente tem? Que MA mais NB é igual a 1. Tá? É o que o MDC é 1. Basta então que eu multiplique por C. Olha isso aqui, ó. Se eu multiplicar por C, o que eu tenho aqui? Eu tenho que CMA mais CNB igual a C. Olha aqui, ó. Então, quem que é a solução? MA, CNA, CNB. Eu tenho uma solução particular, ou seja, x0 igual a CM, y0 igual a CN. Então, para achar uma solução particular, basta que eu ache quem? Basta que eu ache o M e o N no algoritmo da divisão euclidiana estendido que a gente chamou na aula passada, né? Tá? E aí eu acho uma solução particular. A partir disso eu acho a solução geral. Entenderam a ideia? Vamos fazer um exemplo então para fixar isso. Então o exemplo 6.3 está falando o seguinte, ó, resolva a equação. (24x
mais 14y igual a 18. Então, para resolver a equação, ele quer a solução geral, né? Tá pedindo todas as soluções. Então, a primeira análise que a gente poderia fazer é se tem solução. Como é que eu descubro se tem solução? Então, eu olho para o coeficiente, que é 24, o A e o B, que é 14, e tento fazer o MDC dos dois. O MDC de 24 por 14. Esse eu vou deixar para vocês, tá? Para concluir que é 2. Vou colocar aqui em cima exercício, né? Calcular o MDC de 24 e 14. São dois números pares, né? Tá. Então, pelo teorema que a gente fez, para saber se tem solução, o que temos que fazer? Temos que pegar o MDC e verificar se ele divide o C. Opa, divide, né? Tá, 2 divide 18, né? Tá, então, ó, 2 divide 18. Então, ok. Ou seja, o que nós estamos fazendo? O MDC de 24 e 14, que são os coeficientes, divide o termo C. Então, logo, existe solução. E de fato infinitas, né? Porque agora a gente pode, por exemplo, dividir pelo MDC. Então, dividindo a equação 24x mais 14y igual a 18 por 2, porque 2 é o MDC, né? Obtemos a equação 12x mais 7y igual a 9. Ou seja, nós obtemos uma... Quando a gente faz isso, né? Naturalmente, quando a gente divide pelo MDC... Vou voltar a página aqui, tá? Ó. Quando a gente divide pelo MDC, uma das nossas discussões foi essa aqui, né? Ó. Então, nós temos a equação. Quando a gente divide pelo MDC, naturalmente os coeficientes ficam primos entre si, né? Então, vamos voltar para lá. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que nós dividimos pelo MDC e obtemos que o MDC desses novos coeficientes, que é 12 e 7, é igual a 1. Pelo que a gente discutiu acima, o que a gente, para resolver, para achar a solução, a gente precisa então escrever o 1. Então assim, ó, queremos, né? Vou colocar assim, o nosso objetivo. Objetivo para achar uma solução particular é... Objetivo é encontrar uma solução particular, vou colocar aqui, né? Para 12x mais 7y igual a 9. Você poderia tentar chutar se quisesse também aqui, né? Mas se não quisesse chutar, você pode também, vamos desenvolver, né? Para o caso de quando não for possível chutar duas soluções. O que a gente precisa então é... Então, para isso, precisamos encontrar inteiros m e n pertencente a z, tais que, olha só, a gente consegue escrever o MDC de 12 e 7, que é 1, que é igual a 1, como sendo uma combinação de 12 e de 7. Ou seja, né, a gente precisa encontrar m e n tais que m12 mais n7 é igual a 1.
E a gente sabe fazer isso pelo algoritmo. Então, conseguimos para isso, né? Fazemos isso utilizando, vou colocar assim, né? O algoritmo da divisão euclidiana. O algoritmo da divisão euclidiana nos dá isso, que a gente acha o último resto e vai substituindo no anterior e acha. Ou pode também fazer o algoritmo da divisão estendida, tá? Da divisão euclidiana estendida, que a gente tem no livro, nós fizemos também na aula passada. Então vamos lá, vamos achar então M e N tais que M12 mais N7 igual a 1, ou seja, M12 mais N7 igual a 1. M vezes 12 mais N vezes 7 igual a 1. Pode ser pelo estendida se quiser, mas pode também fazer nas divisões sucessivas, assim, né? Ó. Então eu pego 12, que é o maior, divido por 7. Então, 1 vezes 7, 7 para 12, 5. Tá? Aí agora eu pego então o 7, divido por 5. 1 vezes 5, 5 para 7, 2. Aí eu pego 5, divido por 2. Tá? 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Aí quando chegar 1 aqui acabou, né? Mas se quiser fazer mais um, pego 2, divide por 1, dá 0, né? 0 vezes 1, 0 para 2, 2. Não, contrário, né? 2 vezes 1, 2 para 2, nada, né? Tem hora que dá uns pane, né? E aí então o MDC, a gente já sabia que era 1, né? O MDC parou aqui, né? O MDC é o último resto não nulo, né? Indo uma equação na outra, a gente chega que o M é 3, ou seja, então a gente tem 12 vezes 3, mais, e o N é 5, é menos 5, né? Então 7 vezes 5 e aqui é menos. Tá? Então como é que a gente acha a solução particular? Agora então quem que é o termo C, né, na nossa equação? O termo C da nossa equação era o 9, né? Vamos voltar, ó. Era o 9, né? Ele aqui, ó. Então a gente multiplica agora por 9. Então vai ficar 9 é igual a 12. O 12 vou até destacar. O 12 e o 7 é os coeficientes da equação. Então eles eu tenho que deixar assim, 12 e 7. Então quando eu multiplico por 9 aqui, eu tenho 3 vezes 9, que é 27. Aí aqui eu tenho o 7 eu vou deixar 5 vezes 9, 45. Mas então eu vou deixar esse menos com 45. Então vai ficar menos 45. Então daqui para cá eu multipliquei por 9. Tá? E acabou, né? Apareceu a solução. Quem é a solução? A solução então é o 27 e o menos 45. Tá? Então o x0 é igual a 27. A nossa equação, deixa eu só acertar as bolas, era 12x mais 7y. Então quem está com 12 é o x, né? Então o x0 é o 27 e o y0 é igual a menos 45. Então essa é uma solução particular. Tá? A nossa equação então é 12x mais 7y igual a 9. Só para lembrar que eu virei a página, né? Então 27 e 45 satisfaz, está aqui. E quem é a solução geral? Então, usando o teorema, é pegar o 27 e somar com t, b, que é o b é o 7, e o y é igual a menos 45 menos t vezes a, que é 12. Para t pertencente a z. Então, conforme você vai variando o
T você obtém todas as soluções dessa equação. Ok? Então esse é o primeiro tópico, né? O primeiro conceito. As equações diofantinas nos inteiros. Então sai bem, flui bem, porque se a gente já tem um critério para saber se tem solução e depois tem um outro critério, digamos assim, um algoritmozinho para achar a solução geral. Então essa primeira parte, tranquilo. Aí a segunda parte, a gente quer resolver a equação diofantina, né? Ax mais by igual a c, só que resolver isso em n, com soluções não negativas, tá? Inteiros não negativos, tá? Bom, então a primeira questão é a proposição 6.4. Que diz o seguinte, ó, então sejam A e B números naturais com MDC de AB igual a 1, primos entre si, tá? Olha só que legal essa proposição. Ela está falando assim, ó, todo inteiro C, tá? Eu acho que eu vou até colocar assim, ó, todo C pertencente a Z, tá? Pode ser escrito de modo único, tá? Da seguinte forma: uma combinação de AB. C é igual a MA mais NB. Agora aqui vem uma restrição, uma condição aqui no M. Esse M é menor do que B, pode ser 0, entre 0 e B, e N é inteiro. Então olha só, fixa A e B pertencente aos naturais. Pega um inteiro qualquer inteiro. Eu posso escrever ele como uma combinação de A e B, ou seja, MA mais NB. E o M ainda é um número entre 0 e B, e N pertencente a Z. Vamos fazer a demonstração, mas já tem um indício aqui, né? Já tem um indício, porque esse M, olha só, entre 0 e B, ele deve vir da onde? O que a gente fez que restringia um número assim, entre 0 e 1B? O algoritmo, né? Quando a gente divide uma coisa pela outra, o resto tem essa propriedade, né? Tá? O primeiro passo para demonstrar é como o MDC de AB é igual a 1, então a gente sabe que existe, né? Então sabemos que existem. Não posso usar MN, então vou usar, porque já está sendo usado ali, vou usar U e V pertencente a Z, tais que UA mais VB é igual ao MDC de AB, que é igual a 1. Por hipótese é 1. Tá? Então, se multiplicar ambos os lados por C, a gente obtém, então, A, o C, mais B, VC igual a C. Tá? Como eu estou interessado em soluções naturais, a estratégia agora é pegar, então, o B
na verdade, nós vamos pegar então o C e dividir por B. Então nós vamos fazer, na verdade, nós vamos pegar esse cara aqui, ó. Porque quando a gente faz isso, então a gente vai escrever assim, ó. Então, pelo algoritmo da divisão euclidiana, eu posso escrever então o C igual a B vezes um quociente, vamos chamar de Q, tá? Mais um resto M. E esse M já satisfaz a condição que a gente precisa lá em cima, né? É menor do que B. Então estou pegando o C aqui no cantinho, né? E dividindo por B, obtendo um resto Q, obtendo um quociente Q e um resto M. Tá? Agora eu substituo então no valor de o C na igualdade acima. Então daqui o que a gente tem? Que C é igual a o C mais BV, né? Mas então C, que é igual a A, o C, então vai entrar BQ mais M, mais BVC. Então isso daqui vai ficar AM, vou colocar assim, ó, ABQ mais AM mais BVC. Tá? Então vou escrever assim, eu vou deixar o AM aqui, mais, aí aqui eu tenho o termo ABQ mais BVC. Então vou colocar o B em evidência, AM mais, vai ficar B que multiplica aqui, mais VC. E aí eu chamo esse termo aqui, dou um nome para ele, chamo ele de N. Então eu tenho que isso daqui fica igual a M mais BN, onde N é igual a Q mais VC. Tudo bem que eu fiz? Então vamos juntar tudo aqui. Então eu cheguei que C é igual a M mais BN. E já resolvi o problema, né? Porque o que eu queria? Ó, o M, pelo algoritmo da divisão euclidiana, o M aqui é positivo, tá? Não negativo, né? Pode ser o zero, no caso. E a minha definição de N, dá uma olhada, quem é o N? Vamos pensar aqui. O N é igual a princípio o N pertence a Z, né? E é isso mesmo, né? Olha só, o N tem que estar em Z, né? No nosso teorema, no enunciado. Então pronto. Então, dado qualquer número inteiro C, eu posso escrever ele como combinação de AB naturais, onde M é positivo e o N é um inteiro. Positivo é não negativo, o M, né? Só que o teorema tem uma unicidade. A unicidade eu vou deixar para vocês fazerem. Vou começar aqui. Tem que mostrar que essa representação é única, mas aí é bem simples, né? Então suponha que tem duas. Suponhamos que MA mais NB é igual a M'A mais N'B. Só que aí o M e o M' também tem que estar entre 0 e B. Maior ou igual do que 0, menor do que B. Tá? Mas então vai, deixa eu continuar. Então a gente passa o M' para cá, escreve M menos M' vezes A.
é igual a n menos n' vezes b. E aí eu tenho uma igualdade. E aqui eu tenho que a diferença, né? M menos m' também fica menor que b em módulo. Não sei, tá? Quem é maior que o outro aqui, então a gente põe o módulo. Mas agora aqui é a mesma ideia de antes, né? Ó. Então o b, ele é escrito como um inteiro multiplicado por um inteiro igual a esse daqui. Então o do lado esquerdo. Então b divide m menos m' a vezes a. Mas o MDC de BA é igual a 1. Então o B divide o M menos M'. Então eu vou deixar aqui para vocês argumentarem depois. Igual a gente já usou esse argumento, né? Mas isso aqui implica que M é igual a M'. Por quê? Porque o M e o M' é menor do que B. Como é que você vai dividir um número menor, né? Como é que o B divide um número menor do que ele? Isso só acontece se esse número for zero. Tá? Então pronto. Tem a unicidade do M e consequentemente a unicidade do N. Agora a gente vai tentar fazer uma ideia parecida do que a gente fez para o caso anterior, para os números, para soluções naturais. O que a gente fez? A gente definiu aquele conjunto das combinações, né? E então vamos definir aqui o conjunto, então para AB inteiros, não negativos, naturais, né? Positivos nesse caso, a gente define SAB, assim, o conjunto, como sendo todas as combinações XA mais YB. Só que agora eu vou exigir que o XY esteja em N união com zero. Aqui esse conjunto tem um nome que é chamado semigrupo gerado por A e B. Tá? Não é de se esperar, né? Antes mesmo de qualquer coisa que a gente vai fazer na sequência, é de se esperar que a situação fique mais complicada, né? Porque agora, se a gente, os dois números têm que ser positivos, então o x e o y, soluções positivas, vai restringir bastante a situação, né? Tá? Somente o conjunto de soluções que a gente vai buscar. Que é esse daí, né? Esse SAB. Então, se o AX mais BY igual a C, nós estamos na situação que o MDC de AB é igual a 1, tá? Então, se existe uma solução, então se essa equação tem uma solução em N, ou seja, dois números positivos, então eu vou colocar assim, isso daqui tem solução em N, então essa solução é da forma XA mais YB. Só que se você tem uma solução da forma XA mais YB, essa é a parte difícil, né? Se você já tem uma solução, tá? Então você também, se você já tem uma escrita dessa forma, XA mais YB, como o MDC de AB é igual a 1, a gente multiplica por C e pelo argumento que a gente fez, isso daqui é equivalente a falar que existe um C pertencente a S de AB. O C existe não, né? O C, esse termo do lado direito da equação, pertence a esse conjunto S de AB. Pensa um pouquinho nisso. Pensa um pouquinho. Você vai ver que não, nessa afirmação, né? Tem solução se somente se o C pertence a S de AB. Então a gente poderia falar assim, pronto, né? Então acabou. Então basta que a gente sabe quem é esse conjunto S de AB.
Só que a princípio esse conjunto pode ser, não tem, se ele for infinito, né? Não é tão fácil conhecer ele. O que nós vamos ver agora é que na verdade não é bem assim, tá? Vamos fazer então a proposição 6.5, tá? Diz o seguinte, escreve assim, tem-se que o C pertence a S de AB, ou seja, então logo essa equação tem uma solução. Se e somente C existem M e N pertencente aos naturais união com o zero com M menor do que B, tais que C é igual a MA mais NB. Opa, então essa proposição está dizendo que esse conjunto é de alguma forma finito, né? Porque o M tem que ser menor do que B. Então basta que eu vá fazendo essas possíveis combinações CMA mais NB para todo... O C é conhecido, o AB é conhecido. Se eu variar o M de 0 até B, eu consigo determinar todo o N também. Então, eu consigo determinar, através de uma quantidade finita, esse conjunto SAB. É basicamente essa a ideia desse teorema. Na verdade, isso é o que o teorema fala, né? Bom, vamos fazer um esboço aqui da demonstração. Vamos lá, ó. Então, por um lado, se C pertence a S de AB, então ele já é igual a um MA mais NB. Pela definição de SAB, ele é um MA NB e MN inteiros positivos. N ou nulo, né? Pode ser o zero também. Tá? Vamos fazer na verdade, vamos fazer a recíproca primeiro. Se o C é escrito dessa forma, com M, N ali, então, obviamente, né? Pela definição, o C pertence a S e a B. Ou seja, a recíproca é imediata. Agora, se o C pertence a S e a B, então a ideia é a mesma, né? Então, eu posso escrever o C como sendo XA mais YB. E aqui eu tenho XY pertencente a N união com o zero. Mas eu não tenho nada que me garante ainda que esse valor Y é menor ou igual do que o B, né? Tá? Que o valor X, na verdade. Que é o que a gente quer fazer aqui, né? Ó. Quer escrever C dessa forma e esse valor M variando até menor do que B. E aí o conjunto fica finito, né? Bom, então o que a gente faz? Divide, né? Então, pelo algoritmo da divisão euclidiana, então estou só fazendo um rascunho aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Então, eu pego o x, divido por b para escrever bq mais m. Então, eu pego x, divido por b, acho um q e um resto m. Substituo ali. Então, aqui é a divisão euclidiana. Tá? E claro, o importante, né, é que o m é menor, é maior ou igual do que zero e menor do que b. Então, se eu substituir o valor de x aqui, então eu tenho que C é igual a BQ mais M vezes x. Vou substituir aqui, ó. Tá? Então eu tenho que C é igual a BQ mais M vezes A mais YB. Então isso aqui vai ficar igual. Vou escrever assim, ó. MA mais BQ
mais YB, que é igual a MA mais Q mais Y vezes B. Chamo esse Q mais Y de N. Então eu tenho que isso é igual a MA mais NB. E agora sim, né? Ó, então qual que é a minha conclusão? C é igual a MA mais NB, onde o M satisfaz isso aqui. Maior ou igual do que zero e menor do que B. Ok? Faltou um A aqui, né? Quando eu distribuo aqui, fica QA também. Tem um A aqui QA. Perceba que o N pertence a N união zero, né? Agora aqui, porque a gente já começou restringindo, né? Tá bom? Então, se o C está em SAB, então a gente consegue escrever ele dessa forma aqui. Então agora, basicamente, o que a gente vai fazer é... O livro faz uma coisa que eu basicamente nem precisava fazer isso, né? Bastaria que você olhar pro SAB, mas ele vai olhar para o complementar. Basicamente o que está falando aqui é o seguinte: esse problema tem soluções se o C pertence a SAB, você poderia pensar, né? Mas ele vai para o complementar. Então ele define aqui o conjunto LAB como sendo igual aos naturais menos SAB. Chama esse conjunto de lacunas de SAB, tá? E aí é claro, né, pelo que a gente fez em cima, se ele tá no SAB, ele tem a forma MA-NB. Se ele não tá, então esse conjunto é da forma MA menos NB, pertencente a N, tais que MN pertencente a N e M é menor do que B. E aí o teorema, então, que é basicamente a proposição anterior, mas ele resolveu fazer uma outra, um outro enunciado, é que a equação AX mais BY igual a C MDC de AB igual a 1 tá, tem solução em N agora, nos naturais, C e somente C. O C não pertence a esse conjunto LAB. Se ele não tá aí, ele tá em S, né? Então acabou, né? Se ele tá em S, nós discutimos acima que tem solução. Então é o que eu disse, né? Esse conjunto é LAB nem precisava fazer aí, né? Mas tudo bem. Bom, aí tem um corolário aqui que eu vou enunciar aqui, vou deixar para vocês verem a demonstração. É o corolário 6.8, esse teorema aqui é 6.7, tá? Então o corolário diz o seguinte: se AB pertencente a N são primos entre si, o MDC de AB é igual a 1. Então tem o seguinte, ó, o valor A menos 1, B menos 1 é o menor inteiro
tá o quê? O C pertencente a S a B para todo C maior ou igual a menos 1, B menos 1. Tá. E aí sim, para finalizar, o teorema que caracteriza a solução geral, né, é parecida com o outro, que se a gente tem, então é a proposição 6.9. A partir de uma solução particular, a gente acha uma solução geral, né? Então suponha que a equação ax mais b y igual a c com MDC de AB igual a 1 tenha solução x0 igual a m e y0 igual a n. Tá chamando assim a solução. Minimal ainda, né? Então, as soluções xy são dadas pela fórmula